Carmen Sandiego é um daqueles personagens que marcou a infância de diversas pessoas. Com um visual icônico, com sobretudo vermelho, chapéu largo e um ar de espiã, o desenho misturava mistério, estilo e inteligência como poucos. Mas afinal, de onde veio essa figura que vivia fugindo, despistando detetives e conquistando o público? E a pergunta que não quer calar: onde está Carmen Sandiego? Where in the world is Carmen Sandiego? Oi, eu sou o Douglas Italdi. E eu sou o Felipe. Tudo começou em 1985, quando a Brother Bird, uma indústria de jogos, resolveu lançar um título com o nome de Where in the World is Carmen Sandiego. A ideia do jogo era ensinar geografia de uma forma divertida. Nele, o jogador assumiu o papel de um agente da Acme e tinha como objetivo prender criminosos da vila. Para isso, ele tinha como pistas informações relacionadas a países, culturas e moedas. Por exemplo, uma das pistas que aparecia no jogo era a frase "Ela trocou dinheiro por ien e falou sobre sushi". Nisso, o jogador poderia deduzir que ela estava no Japão e partir para o país. Mas não bastava só isso. O jogador também tinha que emitir um mandado de prisão baseado nas características do suspeito. Mesmo que ele encontrasse o bandido, se o mandado não tivesse correto, ele não podia prender o criminoso. O jogo vinha ainda com um livrinho do National Geographic. Era tipo aprender geografia na marra, mas de um jeito divertido. Ele era um jogo educativo com uma pegada tão envolvente que rapidamente se tornou um sucesso. Depois desse jogo, vieram outros títulos como Where in the USA, Where in the Time, Where in Europe ou até Where in Space. Ou seja, Carmen Sandiego invadiu diversos mapas, a linha temporal e até foi para o espaço, ensinando o jogador de forma lúdica sobre geografia, história e ciências. Os jogos fizeram tanto sucesso que se tornaram referência sobre games educativos. E o sucesso da franquia fez com que ela se expandisse para as outras mídias. Ela chegou à TV nos anos 90 com uma série animada com o nome de Where on the Earth is Carmen Sandiego. Nela, Carmen era retratada como uma anti-heroína, uma ladra sofisticada, mas com seus próprios princípios éticos. Por exemplo, ela podia até roubar uma relíquia, mas com o objetivo de devolver ao seu lugar de origem ou impedir que ela caísse em mãos erradas. Décadas depois, em 2019, a Netflix lança uma série animada com uma roupagem mais moderna e uma nova história para a personagem. Nessa versão, a gente conhece mais sobre o passado de Carmen Sandiego, a sua origem na escola de Vilõesville e também como ela resolve burlar o sistema e se tornar uma ladra com princípios bons. A série conquistou um novo público e reforçou a imagem de Carmen como um Robin Hood moderno. Além das séries, ao longo dos anos, também já tentaram levar Carmen Sandiego aos cinemas. Gina Rodrigues, que dublou a personagem na série animada da Netflix, era uma das cotadas por papel da personagem. E Jennifer Lopez entrou como produtora do longa, porém ele nunca saiu do papel. E mesmo sem um longa nos cinemas, Carmen Sandiego se mantém como uma das primeiras protagonistas femininas do mundo dos games. Ela não era uma princesa esperando ser salva, mas sim uma mulher forte e destemida, sempre um passo à frente dos outros e provando a sua inteligência. Inspirado na franquia Onde está Carmen Sandiego, no vídeo de hoje a gente faz um bolo de globo terrestre da personagem. Para a massa do bolo, começa misturando 1,5 xícaras de água quente, meia xícara de café e 1 xícara de cacau em pó. Deixa a mistura líquida de lado e faz a mistura de secos. Para isso, mistura 2 xícaras e 3/4 de farinha de trigo, meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de sal e 1 colher de sopa de fermento químico. Na travessa em que vai bater a massa, adiciona 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente e 1,5 xícaras de açúcar. Bate até que comece a ficar aerado. Depois disso, adiciona aos poucos 4 ovos. A gente prefere adicionar 2 ovos por vez. Assim que os 4 ovos estiverem adicionados, adiciona 1/3 da mistura seca, metade da mistura líquida e repete o processo com o restante do líquido seco. Lembra de mexer com uma espátula a cada adição para retirar toda a massa que fica na borda da travessa.
Divide a massa em duas assadeiras de 20 cm com fundo removível, forrada com um papel manteiga ou um papel toalha. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos ou até que você espete um palito e ele saia limpo. Depois que o bolo esfriar, divide cada um deles em duas fatias. Para o recheio, mistura 300 gramas de chocolate ao leite, 300 gramas de chocolate amargo, 200 gramas de creme de leite ou mistura para chantilly. Por último, adiciona 30 ml de conhaque. Assim que a ganache estiver homogênea, na assadeira em que assou a massa, coloca a primeira fatia de bolo de chocolate, 1/3 do recheio, e repete o processo com as outras fatias de massa e o restante do recheio. Como a massa é à base de manteiga, a gente prefere deixar as fatias no congelador para que elas fiquem mais firmes na hora da montagem. Leva o bolo para a geladeira. E antes de decorar o bolo, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Para cobertura, junta 800 gramas de chocolate branco tipo cobertura com 200 gramas de mistura para chantilly. Leva para o micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo bem em cada intervalo até que o chocolate derreta completamente. Tinge com um pouco de corante alimentício na cor azul. Deixa a mistura esfriar, mexendo de vez em quando, para que não crie uma casquinha por cima e até que ela atinja uma consistência cremosa. Transfere o bolo para a tábua que vai servir, coloca um pouco da cobertura no topo e espalha com a ajuda de uma espátula. Coloca o restante da cobertura em um saco de confeitar, preenche as laterais do bolo e com uma espátula alisa todas as laterais. Leva o bolo para a geladeira, com o restante da cobertura, derrete novamente no micro-ondas e adiciona corante alimentício amarelo. Assim, a mistura dele com o azul vai ter um tom de verde. Enquanto o bolo está na geladeira, faz o topo da decoração. Para isso, a gente se inspirou no logotipo da Carmen Sandiego. Em uma base luminosa, a gente utiliza uma fita banana e cola a base do boneco da personagem. Imprime a faixa com o nome da personagem e também com fita banana, cola em uma das laterais da base luminosa. Do outro lado da base luminosa, imprime o globo e a frase aonde está. Com a cobertura firme, utiliza o mapa mundi cortado em papel manteiga. Para proteger o seu stencil, você pode forrar as laterais com durex ou com tact. Depois disso, você faz o corte para ter os espaços vazados. Sobrepõe no bolo e com uma espátula aplica com pequenas batidas a ganache verde. Depois de ter preenchido todo o espaço do mapa mundi, retira o seu stencil e repete o processo em toda a lateral do bolo. Por último, aplica o topo do bolo. E esse foi o nosso bolo, inspirado em Carmen Sandiego. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Para mais bolos temáticos, aqui em cima tem um card. Se quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E se fizer esse bolo, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais para ver mais fotos dessa receita. A gente se vê na próxima. Tchau! Um bolo bem chocolatudo. Com conhaque por quê? Porque ela é uma mulher refinada. Conhacudo, eu ia falar. Que delícia. Amigo, você sabe que ela é uma agente secreta, mas ela também tinha um emprego secreto? Qual que era o emprego secreto dela? Não, meu avô. Me conhecendo, sabendo como eu penso, você tem que saber qual é o emprego secreto dela. Qual era o emprego secreto dela? Não sei. Ela era dançarina do Chan. Porque quando você menos espera, ela tá no Egito, ela tá no Japão.
Não era o que eu pensaria? Você é bobeou nessa. Eu que bobei ainda. Mas tá muito gostoso. A gente gostava do jogo porque a gente era bem criança quando ele jogava e ele era em português. Então a gente conseguia entender, porque se fosse um jogo em inglês, naquela época a gente não ia saber nada. Amigo, você parou pra pensar que ela nasceu quando o jogo foi lançado, certo? Ela nasceu então em 85, igual a gente. Igual a gente. A gente precisa viajar mais, eu acho. Aí o pessoal tem que falar assim: Where in the world is Felipe Douglas? Eu quero isso, é meu objetivo de vida a partir de agora. Nosso era bom de moeda, ele que ajudava a gente a saber as coisas. É verdade. Os ienes. As bandeiras, Quando ele era bom. Bom, quando a gente falou que ia pro Japão, a primeira coisa que ele falou foi: vocês vão trocar ienes? Muito internacionalizado. A gente pode ficar falando pra comer um pedaço inteiro. Já foi metade.